Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos dar início a uma nova leitura: Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Você quer isso para sua vida? Então mergulhe aqui conosco. Já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e venha conhecer esta maravilha aqui. Vencer é um hábito, assim como fracassar. Isso explica a obsessão de Stephen R. Covey, consultor empresarial e escritor de sucesso, com os hábitos das pessoas bem-sucedidas. 25 anos de experiência, reflexão e pesquisa o convenceram de que sete hábitos: ser proativo, liderança pessoal, administração pessoal, liderança interpessoal, comunicação empática, corporação criativa, autorrenovação equilibrada distinguem as pessoas eficazes, saudáveis e bem-sucedidas daquelas que fracassam ou precisam sacrificar o equilíbrio e a felicidade para ter êxito. Com isso, o livro foge do convencional em obras sobre administração e propõe a síntese definitiva entre eficácia profissional e satisfação pessoal. Ele nos revela como conseguir a paz de espírito a nível interno e conquistar a confiança das pessoas a nível externo, buscando as origens do comportamento humano no caráter das pessoas, em seus princípios, em vez de apenas sugerir posturas. Stephen Covey fornece uma poderosa filosofia de vida que também é a melhor garantia de sucesso no mundo dos negócios. Uma combinação perfeita de visão, compreensão e experiência prática. Primeira parte: paradigmas e princípios. De dentro para fora. Os sete hábitos, uma visão geral. Segunda parte: vitória interna. Hábito 1, ser proativo, princípios de visão pessoal. Hábito 2, começar com o objetivo na mente, princípio de liderança pessoal. Hábito 3, primeiro o mais importante, princípios da administração pessoal. Parte 3, ou terceira parte. Vitória em público, paradigmas de interdependência. Hábito 4, pense em vencer, vencer. Princípios de liderança interpessoal. Hábito 5, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Princípios de comunicação empática. Hábito 6, sinergizar. Princípios de cooperação criativa. Quarta parte. Renovação 3 e S. Hábito 7. Afinando o instrumento. Princípios de autorrenovação equilibrada. Novamente, de dentro para fora. Apêndice A. Percepções possíveis originadas em vários centros. Apêndice B. Um dia, quadrante 2, no escritório. Agradecimentos. A interdependência é um bem mais valioso que a independência. Este trabalho é um produto sinérgico de muitas mentes. Ele foi iniciado na metade da década de 1970, quando eu estava reavaliando mais de 200 anos de literatura voltada para o sucesso, como parte de minha tese de doutoramento. Sou grato a muitos pensadores pela inspiração e sabedoria e pelas raízes e fontes de sua sabedoria. Também agradeço aos muitos estudantes, amigos e colegas de Brigham Young University e do Covey Leadership Center, e aos milhares de adultos, pais executivos, jovens professores e outros clientes que testaram este material e propiciaram estímulo e encorajamento. O material e sua organização evoluíram lentamente, tingindo todos que se dedicaram a ele com sinceridade e empenho, com a convicção de que os sete hábitos de pessoas muito eficazes representam uma abordagem integrada, holística, à questão da eficácia pessoal e interpessoal.
e que a verdadeira chave para sua compreensão encontra-se na relação entre eles e na sequência em que se apresentam, muito mais do que em cada um tomado isoladamente. Para o desenvolvimento e a produção deste livro, sou imensamente grato a Sandra e a cada um de seus filhos e suas famílias, por levarem vidas íntegras e dedicadas, e por facilitarem as muitas viagens e compromissos fora de casa que precisei assumir. Fica mais fácil ensinar princípios que nossos entes queridos praticam. Meu irmão John, por seu constante amor, interesse, conselhos e pureza de alma. Meu pai vivo em minhas lembranças. Minha mãe, por sua devoção aos descendentes e por mais de 87 demonstrações de amor. Meus amigos e colegas de trabalho, principalmente Bill Maher, Ron McMillan e Lex Watterson, por apoio, incentivo, sugestões editoriais e ajuda na elaboração. Brad Anderson, que com grande sacrifício pessoal, por mais de um ano, elaborou um programa de desenvolvimento dos 7 hábitos em vídeo. Sob sua supervisão, este material foi testado e aprimorado, e está sendo implementado por milhares de pessoas em uma gama imensa de organizações. Quase sem exceção, após o contato inicial com este material, nossos clientes desejam torná-lo acessível a um número maior de funcionários, confirmando nossa crença de que ele é funcional. Bob Thiel, por ajudar a criar um sistema para a nossa firma que me deu a paz de espírito necessária, permitindo que eu realmente me concentrasse no livro. David Conley, por transmitir o valor e o potencial dos 7 hábitos para centenas de empresas e organizações, de forma que meus colegas Blaine Lee, Royce Kruger, Roger Mehill e Switzerland e eu temos constantemente oportunidade de trocar ideias em ambientes muito diversos. Jane, minha agente literária proativa, meu sócio Greg Link, o pau para toda obra, e seus assistentes Stephanie Smith e Halin Beckman Walling, por sua liderança criativa e corajosa de marketing. Bob Assarina, meu diretor de Simon e Schuster, por sua competência profissional e liderança no decorrer do projeto, por suas múltiplas sugestões e por me ajudar a entender melhor a diferença entre escrever e falar. Minhas assistentes devotadas, Shirley e Heather Smith, e a minha atual assistente, Marilyn Andrews, por um nível de lealdade verdadeiramente incomum. Ken Shelton, editor da revista Executive Excellence, por editar a primeira versão há vários anos, por ajudar a aprimorar e testar o material em contextos diversos e por sua integridade e nível de exigência. Rebecca Mehill, por sua colaboração editorial e de produção, por seu profundo envolvimento com o material e por sua capacidade, sensibilidade e cuidado ao lidar com o material. E a seu marido Roger, por sua ajuda sábia, sinérgica. Primeira parte. Paradigmas e princípios, de dentro para fora. Não existe neste mundo todo uma superioridade real que possa ser separada da vida correta. David Starr Jordan. Depois de mais de 25 anos trabalhando com pessoas em empresas, universidades e ambientes conjugais e familiares, estive em contato com diversos indivíduos que atingiram uma posição social de sucesso invejável, mas se encontravam em conflito, sentindo uma profunda necessidade de conquistar mais coerência e eficácia pessoal, bem como relacionamentos mais satisfatórios com os outros. Suponho que muito dos problemas que foram discutidos comigo lhe sejam familiares. Define e atinge meus objetivos profissionais e desfruto de um tremendo sucesso em minha carreira. Não, definir e atingir
meus objetivos pessoais e desfruto de um tremendo sucesso em minha carreira. Mas isso me custou a vida pessoal e familiar. Parece que eu não conheço mais minha mulher e filhos. Nem mesmo sei mais se conheço a mim mesmo, ou se sei o que realmente importa para mim. Fico me perguntando: valeu a pena? Comecei um novo regime. O quinto só neste ano. Sei como estou gordo, sei que estou gordo e desejo sinceramente mudar isso. Estudei todas as informações novas, estabeleci metas e assumi uma atitude mental positiva dizendo: eu posso conseguir. Mas não consegui. Depois de algumas semanas eu relaxei. Pelo jeito, sou incapaz de manter uma promessa feita a mim mesmo. Fiz vários cursos para aumentar a eficácia dos meus métodos de treinamento de pessoal. Eu espero um bocado, eu espero um bocado de meus funcionários e faço o possível para ser cordial e justo com todos, mas não percebo nenhuma lealdade da parte deles. Se eu ficasse em casa um dia, doente, acho que passariam todo o tempo batendo papo e tomando café. Por que não consigo treiná-los para que sejam independentes e responsáveis, nem encontrar outros que o sejam? Meu filho adolescente e rebelde toma drogas. Por mais que eu tente, ele não me dá ouvidos. O que posso fazer? Tenho tanta coisa para fazer, nunca dá tempo. Eu me sinto pressionado e tenso o dia inteiro, 7 dias por semana. Compareci a seminários sobre organização do tempo e tentei meia dúzia de sistemas de planejamento diferentes. Eles ajudam um pouco, mas ainda assim eu percebo que não estou levando a vida feliz, produtiva e pacífica que pretendia. Gostaria de ensinar a meus filhos o valor do trabalho, mas sou obrigado a supervisionar cada movimento, se quiser que eles façam alguma coisa, e aguentar reclamações o tempo todo. Acabo fazendo tudo sozinho, é mais fácil. Por que as crianças não conseguem fazer suas tarefas com alegria, sem serem forçadas? Vivo ocupado, muito ocupado. Mas de vez em quando penso se minhas atividades atuais farão alguma diferença a longo prazo. Gostaria muito de pensar que minha vida tem algum sentido, que as coisas são de certo modo diferentes por causa da minha presença. Quando meus parentes e amigos conseguem um certo sucesso ou reconhecimento, eu os congratulo com entusiasmo, mas no fundo fico remoendo o despeito. Por que me sinto assim? Tenho uma personalidade forte. Sei que em praticamente todas as interações posso controlar o desfecho. Na maior parte do tempo, consigo até influenciar as pessoas para que apresentem a solução que eu desejo. Reflito sobre a situação e realmente sinto que as ideias que me ocorrem são as melhores para todos. Mas fico constrangido. Sempre imagino o que os outros acham de mim e de minhas ideias. Meu casamento empacou. A gente não briga nem discute. Simplesmente não nos amamos mais. Fizemos terapia de casal, tentamos inúmeras outras coisas, mas não conseguimos mais ressuscitar os sentimentos antigos. Estes são problemas sérios, dolorosos, problemas que não pode ser, que não podem ser resolvidos por paliativos imediatos. Minha esposa Sara e eu, há alguns anos, enfrentamos esse tipo de situação, onde nossos filhos passavam por um período difícil na escola. Ia mal nos estudos, não sabia nem mesmo seguir as instruções para fazer uma prova. Como poderia ir bem nela? Socialmente era imaturo, com frequência criando constrangimentos para a família. Nos esportes era fraco, pequeno, magro e sem coordenação. Por exemplo, dava tacada no beisebol antes mesmo de a bola ser jogada. Os outros riam dele. Sandra e eu vivíamos atormentados pela vontade de ajudá-lo. Pensávamos que o sucesso era importante em todos os setores da vida, principalmente em nosso papel de progenitores. De forma que nos dedicamos a melhorar nossas atitudes e comportamentos em relação a ele, estimulando-o a fazer o mesmo.
tentamos estimulá-lo através de uma postura mental positiva. Vamos lá, filho, você vai conseguir. Sei que vai. Põe as mãos um pouco mais para cima, no taco, e mantenha os olhos fixos na bola. Não bata antes de ela chegar perto. Se ele conseguia melhorar um pouco, procurávamos valorizar isso ao máximo. Parabéns, filho, continue tentando. Quando as outras pessoas riam, nós reagíamos. Deixe o menino em paz, parem de amolar. Ele está aprendendo. Mas nosso filho chorava, teimava, dizia que nunca aprenderia e que não gostava mesmo de beisebol. Nenhuma das nossas atitudes funcionava pelo jeito. Estávamos muito preocupados. O efeito geral da situação em seu amor próprio era patente. Tentamos estimular, ajudar, encorajar, mas depois de repetidos fracassos, paramos e procuramos analisar o problema em outro nível. Nessa época, em minhas atividades profissionais, eu estava lidando com o desenvolvimento de lideranças para vários clientes por todo o país. Em função disso, preparava programas bimestrais sobre comunicação e percepção para os participantes do programa de desenvolvimento para executivos da IBM. Enquanto pesquisava e preparava este material, interessei-me especialmente pelo modo como a percepção se forma e como ela determina a maneira como vemos as coisas. E, portanto, o nosso comportamento, consequência do modo como observamos o mundo. Isso me levou ao estudo da teoria da expectativa e das preferências autorrealizadas, ou seja, do efeito Pigmalion, o que comprovou o quanto nossa percepção se encontra profundamente arraigada. Aprendi que precisamos olhar para as lentes que usamos para ver o mundo, bem como para o mundo propriamente dito, e que estas lentes influenciam nossa interpretação do que vemos. Depois que Sandra e eu conversamos sobre os conceitos que eu estava ensinando na IBM e sobre nossa própria situação, começamos a perceber que as coisas que estávamos fazendo para ajudar nosso filho não se harmonizavam com a maneira como realmente o víamos. Quando examinamos honestamente nossos sentimentos mais profundos, demos conta de que nossa percepção da situação nos levava a crer que ele era basicamente incapaz, de certo modo, atrasado. Por mais que insistíssemos em atitudes e comportamentos, nossos esforços eram ineficazes. Apesar de nossas ações e palavras, a mensagem real que emitíamos era: você é um incapaz. Precisa ser protegido. Começamos a perceber que precisávamos primeiro mudar a nós mesmos, se quiséssemos alterar a situação. E para mudar efetivamente nosso modo de ser, precisávamos primeiro alterar nossa percepção. A ética da personalidade e a ética do caráter. Na mesma época, além de estudar a percepção, eu também estava profundamente envolvido em um estudo abrangente da literatura sobre sucesso, publicada nos Estados Unidos desde 1776. Estava lendo ou conferindo literalmente centenas de livros, artigos e ensaios sobre temas como autoestímulo, psicologia popular e motivação própria. Ao alcance de minha mão encontrava-se a essência e o conjunto daquilo que um povo livre e democrático considerava a chave para uma vida bem-sucedida. Conforme meu estudo conduzia ao passado, através de 200 anos de escritos sobre o sucesso, eu notei que um padrão surpreendente emergia do conteúdo dessa literatura. Em função de minhas dificuldades e em função de dificuldades similares de muitas pessoas com as quais eu havia trabalhado por muitos anos, comecei a sentir mais e mais que grande parte da literatura de motivação e sucesso dos últimos 50 anos era superficial. Estava repleta de consciência das aparências sociais, técnicas e soluções rápidas, band-aids e espirais sociais que serviam para os problemas agudos e que, de vez em quando, até davam a impressão de resolvê-los temporariamente, mas que deixavam intocados os problemas crônicos. Estes reapareciam e voltavam periodicamente.
Em um contraste marcante, a literatura dos primeiros 150 anos, mais ou menos, era focalizada no que se poderia chamar de ética do caráter, considerada a base do sucesso. Coisas como a integridade, humildade, fidelidade, persistência, coragem, justiça, paciência, diligência, modéstia e a regra de ouro: fazer aos outros o que desejamos que nos façam. A biografia de Benjamin Franklin é representativa desta literatura. Trata basicamente do esforço de um homem para interiorizar certos princípios e hábitos. A ética do caráter ensina que existem princípios básicos para uma vida proveitosa e que as pessoas só podem conquistar o verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura quando aprendem a integrar estes princípios a seu caráter básico. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, a visão básica do sucesso deslocou-se da ética do caráter para o que se poderia chamar de ética da personalidade. O sucesso tornou-se mais uma decorrência da personalidade, da imagem pública, atitudes e comportamentos, habilidade e técnicas que lubrificam o processo de interação humana. Essa, esta ética da personalidade trilha dois caminhos básicos. Um deles é o das técnicas nas relações públicas e humanas, e o outro, uma atitude mental positiva, AMP. Parte desta filosofia se imprime através de máximas por vezes válidas, como sua atitude determina sua altitude. Sorrisos conquistam mais amigos do que caras feias. E a mente humana pode conquistar qualquer coisa que consiga conceber e acreditar. Outras práticas de abordagem personalista eram claramente manipuladoras, quase enganosas, encorajando as pessoas a utilizar técnicas que levassem os outros a gostar delas, ou a fingir interesse pelos hobbies alheios para arrancar o que pretendiam, ou a usar um poder do olhar, ou a intimidação para abrir caminho no mundo. Parte desta literatura reconhece no caráter um dos ingredientes para o sucesso, mas tende a compartimentá-lo em vez de reconhecer sua condição básica e catalítica. As referências à ética do caráter passaram a surgir apenas como um enfeite. O que importava era a técnica de influência imediata, a estratégia do poder, a habilidade na comunicação e a atitude positiva. A ética da personalidade, pelo que comecei a perceber, era a fonte subconsciente das soluções que Sandra e eu buscávamos para nosso filho. Conforme eu refletia sobre as profundas diferenças entre as éticas da personalidade e do caráter, mais compreendia que Sandra e eu estávamos projetando nossas expectativas quanto ao comportamento de nossos filhos. E, a nosso ver, um deles estava abaixo do esperado. A imagem que fazíamos de nós, enquanto pais bons e dedicados, eram mais fortes do que a imagem de nosso filho, e talvez a influenciasse. Havia muito mais coisas além da preocupação com o bem-estar de nosso filho na maneira de vermos e lidarmos com o problema. Sandra e eu conversamos muito. Conscientizamo-nos penosamente da influência poderosa de nossa personalidade e motivação, bem como da ideia que tínhamos de nosso filho. Sabíamos que valores sociais baseados na comparação estavam em desarmonia com nossas crenças mais profundas, podendo conduzir ao amor condicional e, finalmente, à diminuição do amor próprio de nosso filho. Sendo assim, resolvemos concentrar os esforços em nós mesmos, mas não nas técnicas utilizadas, e sim nas motivações mais profundas e na maneira como o víamos. Em vez de tentar modificá-lo, tentamos ficar de fora, entendendo a diferença entre ele e nós, e procurando reconhecer a identidade, individualidade, autonomia e valor de nosso filho. Através da reflexão profunda e dos recursos proporcionados pela fé e pela oração,
começamos a ver nosso filho como um ser humano único, distinto. Notamos nele um potencial imenso em diversos setores, que poderia se manifestar de acordo com seu próprio ritmo e velocidade. Decidimos relaxar e abrir o caminho para a manifestação da personalidade dele. Descobrimos que nosso papel natural seria colaborar para a afirmação, felicidade e valorização de nosso filho. Também trabalhamos conscientemente com nossas ações e fontes interiores de segurança, de forma que nosso sentido de valor não dependesse do comportamento aceitável de um filho. E ficamos por aqui neste primeiro dia de leitura. Espero que você esteja gostando. Amanhã nos encontramos novamente neste mesmo horário, mesmo canal. Se não se inscreveu, inscreva-se. Você vai encontrar várias playlists de vários livros aqui neste canal. Eu sou Vanessa Luz, um beijo em seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.